Bom, pessoal, vamos iniciar, então, a nossa disciplina, que é a primeira disciplina ofertada na temática de inteligência artificial aplicada. Nós temos os estudos de inteligência artificial mais relacionados à computação e engenharia, ela como meio e como apoio para atividades educacionais. É a primeira vez que a gente oferece essa disciplina. Ela está sendo ofertada, então, pelo Departamento de Gestão Educacional, Teorias e Práticas de Ensino, e também pelo Núcleo de Inteligência Artificial Aplicada à Educação, que é aqui um núcleo de estudo e pesquisa do nosso departamento e que eu estou, núcleo no qual eu estou à frente dos estudos, como coordenador. Eu agradeço muito a vocês pela possibilidade de trabalharmos essa disciplina, que está sendo pela primeira vez ofertada. Então ela é uma disciplina experimental, vocês são os alunos pioneiros dessa disciplina. Antes da gente começar a discutir a temática especificamente, eu gostaria de pedir para vocês que, como ela é experimental e ofertada praticamente toda online, nós só teremos o encontro presencial na semana de apresentação dos produtos finais. Eu gostaria de ter a oportunidade de ouvi-los, ouvir a voz de vocês e, se possível, vê-los pela câmera, para a gente criar pelo menos uma proximidade. Vocês estão me vendo, mas eu não consigo ver vocês, né? Então, eu vou pedir para cada um se apresentar rapidamente, porque nós temos alunos, além da pedagogia, nós temos alunos também do curso de matemática. Então, vamos fazer uma rodada de apresentação bem rápida. Eu aproveito a lista de chamada, que eu não tenho aqui. Eu aproveito a lista de pessoas que estão no ambiente para ir pedindo que se apresentem, então. A Petriane, que já acessou e está no vídeo. Oi, Petriane. Pode começar, então, com a apresentação. Ela é a primeira da minha listinha aleatória aqui. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. Você me ouve? Minha internet está... Sim, estou te ouvindo, pode falar. Você é da pedagogia? Mas, boa tarde. Sim. Meu nome é Pedriane, eu estou no terceiro período de pedagogia. Sim, estou no terceiro período de pedagogia e eu acho esse tema, assim, bem interessante. E espero que seja uma disciplina boa e que eu possa aprender mais sobre o conteúdo. Ok, vamos fazer isso juntos. A segunda da minha lista é a Laura. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou da turma de pedagogia. Legal, Laura. Bem-vinda. Patrick. Patrick, seu microfone está fechado. Olá, peraí, deixa eu fechar o outro aqui, professor, desculpa. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Patrick, eu sou do 8º período de pedagogia e estou super ansioso com essa disciplina que muito me interessa. Que bom, que bom. Vamos ter bons debates aqui sobre a disciplina. Que ótimo. Ana Clara. Ana Clara está? Milena. Oi, Milena. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu sou da pedagogia também, estou no terceiro período. Legal, Milena. Gabriela Cristina. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera. Não tem problema, Gabriela. Ouvimos sua voz. Tá. Eu sou da matemática e estou no 4º período. Tá, legal. Um abraço lá para o pessoal da matemática. Maria Eduarda. Prazer, tudo bem? Sou Maria Eduarda, sou do 8º período de pedagogia.
Ok. Maria Eduarda Fernandes. Maria Fernanda. Só abrir o microfone. Boa tarde, eu sou a Maria Fernanda, estou no 4º período de matemática e puxei como eletiva essa matéria. Ok. Giovana Heloísa. Boa tarde, eu também faço matemática e estou no 4º período. Bom, legal ter vocês da matemática aqui também. Ivan. Boa tarde, eu faço pedagogia e estou no 4º período. Bem-vindo, Ivan. Maria Lúcia. Maria Luciana, boa tarde. Desculpa, Maria Luciana. Eu estou no 4º período de pedagogia. Tá bom. Agnes. João Gabriel. Boa tarde, sou da matemática e estou no 2º período. Bem-vindo, Gabriel. Nós já conversamos um pouquinho no início. Maria Olívia. Boa tarde, eu sou Maria Olívia e eu estou no 4º período de pedagogia e puxei essa matéria também como eletiva. Ok. Sabrina Silvério. Boa tarde, meu nome é Sabrina, eu sou da pedagogia e estou no 4º período. Ok. Laine. Eu pronunciei certo? Pronunciou certo. Me chamo Laine, eu estou no 2º período de pedagogia e também puxei como eletiva. Muitos puxadores de disciplina aqui. Isso é bom. Raio. Boa tarde, me chamo Rian, sou Rian, da matemática. desculpa. Sou da matemática e também puxei como eletiva. Ok. Tamires. Oi, meu nome é Tamires, eu estou no 4º período de pedagogia. Ok. Eduarda Vitória. Boa tarde, eu faço pedagogia e estou no 3º período. Ok. Eduarda, você já fez disciplina comigo de metodologia? Não, né? Já. Tá. Davi. Boa tarde, meu nome é David, eu estou no 3º período de matemática. Ok, David, desculpe pelo erro da pronúncia. Tem mais alguém que eu não chamei que está presente? Então, confere com a nossa lista aqui. Pessoal, eu já deixei um vídeo para vocês, me desculpando pela semana passada e informando alguns detalhes da nossa programação. Quero reforçar para vocês o seguinte: lá no planejamento que está aqui, plano de ensino da disciplina, eu quero que vocês observem, quando estiver escrito atividade assíncrona, é para trabalho via Classroom, mas nós não teremos este encontro presencial, ok? Quando estiver marcado aula online ou atividade online, significa que é aqui pelo Meet nesse horário. Isto atende a 2 propósitos. O primeiro propósito é nos aproximarmos para termos chance de diálogo em tempo real, para tirarmos dúvidas, para conseguirmos avançar em grupo. E também o segundo propósito é cumprir a legislação educacional que diz que nós temos que ter momentos presenciais, virtuais ou presenciais em sala de aula para que a gente crie esse tipo de interação. Então, estas aulas online estão cumprindo o papel alternativo de aulas online, de aulas presenciais em sala de aula. E por que eu escolhi a possibilidade de fazer online? Porque a nossa disciplina ela é toda prática e muito do que nós vamos fazer utilizando a inteligência artificial. Então, como nós não temos aqui no departamento um laboratório à disposição para que a gente faça isso, eu propus para o colegiado, e nós estamos fazendo esta experimentação, de ter a disciplina
com encontros online e com encontros e com atividades assíncronas. Então, eu vou pedir para vocês, assim, encarecidamente, que avaliem o tempo todo, porque é da percepção de vocês, primeiro grupo, que eu vou tomar a decisão e vou fazer a proposta para o colegiado, se ela vai continuar nesse formato ou se ela vai passar para um outro formato, de mais encontros presenciais e poucas atividades à distância, tá bem? Continuando aqui, seria bom que a gente já começasse com vocês respondendo aqui essa pequena pergunta de enquete que eu coloquei aqui. Alguns já responderam, inclusive. Quem usa, quem não utilize, e se usa, usa para quê? Eu deixei essas questões aqui, vou dar aí 5 minutinhos para vocês acessarem o Google Classroom e para responderem, por favor, essa primeira enquete que está aqui nas informações da disciplina. Isso vai me orientar no que nós vamos fazer aqui nas próximas aulas, tá bom? Enquanto vocês respondem, eu vou me apresentar de forma mais formal. Eu sou professor da UFLA desde 2009. Eu vim para a UFLA, para o Departamento de Educação, para trabalhar com educação mediada por tecnologias. Fui diretor da educação à distância durante 5 anos, depois fui pró-reitor de graduação, e com isso me afastei um pouco da graduação, fiquei mais lecionando na pós-graduação. E agora, o ano passado, eu retornei para a sala de aula, já deixei meu período de gestão, então voltei para a sala de aula, estou reassumindo as minhas disciplinas, e uma das iniciativas foi interromper a oferta da disciplina robótica educacional e educação à distância, 2 disciplinas, né? E passar a oferecer disciplinas mais condizentes com as tecnologias mais atuais. Então, educação digital vai ser ofertada sempre nos primeiros semestres do ano e inteligência artificial e educação nos segundos semestres do ano, tá bom? Eu então, tenho pesquisas nessa área, minha área no mestrado e no doutorado, que eu sou professor dos 2 agora, é a pesquisa da educação mediada por tecnologias. Algo que interessa a todos nós, né? Vou pedir para vocês também, sempre que precisarem, podem levantar a mão para fazer a pergunta, de preferência por áudio, porque na minha tela ficam muitas janelas abertas e é muito difícil controlar o chat. Eu não consigo, às vezes eu me atraso para ver o chat. Então, quem precisar falar, usa o recurso da mãozinha aí. Também está aberto para vocês o recurso dos emojis, estão liberados, podem utilizar para marcar concordância, discordância, para chamar atenção. Isso anima a aula e é importante para quem está aqui falando perceber que não está falando com uma tela, tá bom? Joia. Já temos muitas respostas aqui. Vocês devem ter notado, eu coloquei para fazer a gravação dos nossos encontros, para a gente ter material de revisão e para a gente ter acesso à necessidade de continuidade, se ficou alguma coisa para trás para ser revisada, tá? As presenças de frequência nos encontros online valem no horário da atividade. Assistir a gravação depois não é uma presença colaborativa, porque você não participou das discussões, se não pôde assistir à aula, e aí eu compreendo, é justificado, o aluno tem essa opção de não poder, ou de não querer participar de uma atividade online, mas aí eu, inclusive por força da regulamentação, eu já não posso considerar como frequência, tá? Então, dito isso, vamos em frente. Eu quero fazer uma pequena
exposição dialogada nessa primeira aula, porque nós temos que começar discutindo o conceito de inteligência artificial. Então, nós sempre teremos, assim, aulas síncronas com discussão de alguns conceitos e, em seguida, atividades para serem desenvolvidas. Nesta primeira semana, eu já deixei aberto para vocês, está aí na tela, em exibição, eu deixei uma série de pequenos textos. Esses pequenos textos têm informação qualificada, mas a maioria respondeu que já usa IA, então, ótimo, vocês já cumpriram esse primeiro passo, podem desconsiderar aqui o guia para cadastramento e preparação do ambiente de inteligência artificial para uso, os que já fizeram, mas os textos de viés, desvio, corte de conhecimento e as informações básicas sobre o histórico da IA e os conceitos é material para vocês estudarem depois dessa aula e para participarem aqui do glossário colaborativo, vários já começaram a inserir, de colaborações de termos técnicos. Por que é isso importante, pessoal? Adquirir repertório e apreender as especificidades de uma determinada tecnologia nos torna mais habilidosos para o seu uso e dificulta o convencimento equivocado das suas finalidades. Então, o nosso olhar para IA, no caso, é um olhar crítico de aproveitar as potencialidades e tentar anular os efeitos negativos. Isso a gente tem que ter em mente, tá bom? IA não é um bem por si, não é um determinismo do futuro e tampouco é uma inteligência. Essa é uma provocação que a gente precisa começar a entender, né? Então, essa primeira semana é para fazer isso, e tem uma outra atividade contínua que é a avaliativa, pessoal. Tem aqui, olha, observe na tela, tem diário de registro dos estudos. Nossa disciplina não tem prova, nós não vamos ter uma avaliação convencional. Eu preciso que você se autoavalie e registre a sua progressão na disciplina por meio do diário. Então, o que é para fazer no diário? Entra lá, primeira aula, discutimos o conceito de inteligência. Me chamou a atenção que eu não tinha pensado em tal perspectiva. Por outro lado, eu discordo do professor nisso. Então, esse é o seu registro que eu vou acompanhar ao longo do tempo para fazer o acompanhamento da evolução de como vocês estão se relacionando e interagindo comigo e com o conteúdo, e também quais são as apreensões que vocês fazem, tanto em conhecimento quanto em habilidades. Tá bom? Então, dito isso, vou trocar minha tela aqui. E depois, no final, logo depois da minha apresentação, eu já abro aqui uma sessão de conversa e tira dúvidas. Na tela para todos? Conseguem visualizar bem? Sim. Ok. Então, pessoal, nós temos que começar pelo que é a inteligência artificial e pelo que ela não é, né?
Vocês acham que a inteligência artificial é inteligente? Já que a maioria faz algum uso para estudo, inclusive? Eu acho que sim, porque tanto no vídeo da atividade do glossário compartilhado, dá para ver que usa vários tipo, links, né, do Google, várias matérias e tudo mais, e a gente demoraria, né, nós seres humanos demoraríamos bem mais para conseguir ler esse tanto de texto e, querendo ou não, entender tudo isso. Sim. Pode falar. Eu acho que, da mesma forma que a inteligência artificial ela atrapalha e muito no aprendizado, na forma de estudar, ela também ajuda bastante quando a gente tem que fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de atividade que às vezes a gente não... Às vezes a gente precisa de um modelo ou um método de alguma inteligência que a gente não, às vezes não tem. Ok, entendi. Mais alguém quer dar uma contribuição? Eu concordo com o que o João disse. Se a gente usar a IA com bom senso, ela nos ajuda muito. Sim, que bom que vocês têm essa consciência, porque esta é a perspectiva que eu, como professor, tenho também, como pesquisador da área, tenho também. Na verdade, o nome IA representa um sistema que é apoio para determinadas atividades intelectuais que a gente desenvolve. E atividades de produção que a gente desenvolve. Mas eu queria me fixar, porque, veja, eu fiz pergunta para vocês o seguinte, a IA é inteligente? Então, a resposta de vocês tem aspectos de inteligência nela. Mas eu vou mudar um pouco a pergunta. A IA é inteligência? Então, o que é inteligência? Né? Nós temos que pensar nisso. Inteligência é algo mais complexo do que está nesse sistema inteligência artificial. Então, há um ruído neste nome que, para quem está no ambiente acadêmico, repercute negativamente muito menos do que para o cidadão comum, que é o cidadão que não tem muita possibilidade e muitos instrumentos cognitivos para fazer análise crítica do que ele recebe como informação. Tá? Eu quero chamar a atenção porque inteligência tem, assim como outros aspectos, a aprendizagem, a consciência, ela tem diferentes linhas teóricas de desenvolvimento do conceito. Então, existem diferentes teorias sobre. Vou passar a palavra para a Milena. Pois não, Milena? Professor, será que você poderia afastar um pouco a tela, por gentileza, da apresentação? Ampliar? Quando você falar afastar, é aparecer esse texto também? É isso que você quer? Isso mesmo. Tá. Eu já ia passar para ele. Eu estou chamando a atenção para diferentes teorias, porque, na verdade, uma das teorias mais aceitas é o modelo desta imagem que está aqui na tela para vocês, e depois eu vou colocar esse arquivo lá na sala virtual para vocês terem também o acompanhamento dessas ideias. Isso aqui leva a um link da Wikipédia que explica o que é a teoria Cattell-Horn-Carroll, que é a teoria de explicação da inteligência. Então, em linhas gerais, só para que vocês entendam, inteligência é uma capacidade geral que tem diferentes aspectos.
Então, os tipos de raciocínio, os tipos de ação externa relacionada à manifestação da inteligência é que são mais percebidos. Alguns deles são imitados. Olha o que eu falei, eles são imitados pelo sistema de inteligência artificial generativa. Então, eu posso dizer que o sistema de inteligência artificial generativa é uma simulação de determinadas manifestações da inteligência. A IA não é inteligência. Ela é uma simulação de determinados comportamentos humanos inteligentes. Combinado? Por quê? E aí eu vou usar esse texto aqui, que é um fragmento de texto muito relevante, porque devido a essas divergências teóricas, lá em 1997, diversos pesquisadores do tema específico inteligência fizeram um manifesto para definição do termo. E 52 dos maiores especialistas da área assinaram esta definição. Inteligência é uma capacidade mental. Veja, está atribuindo a um produto do cérebro. Muito geral, muito ampla, que, entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar abstratamente, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e aprender com a experiência. Reflete uma capacidade mais ampla e profunda para compreender o nosso ambiente, captar, dar sentido às coisas ou descobrir o que fazer. Então, eu posso dizer que quando pensamos, nós estamos aplicando a capacidade de inteligência nos diversos aspectos da vida. E aí, como pesquisador, eu vou dizer para vocês, nós não pensamos só com o cérebro, porque o cérebro não está só aqui. Nós temos distribuição de neurônios que fazem conexão com os nossos, com a nossa medula e com partes do nosso corpo que recebem terminações nervosas. Então, isso tudo faz parte de um sistema inteligente. Então, quando eu falo que a inteligência artificial é capaz de simular o raciocínio lógico-matemático, ela é capaz de simular o raciocínio dedutivo, o raciocínio indutivo, ela está, do ponto de vista de circuitos e de máquina, imitando, procurando imitar o que eu, como humano, você, como humano, realizamos do ponto de vista biológico e intelectual. Tá bom? Por que isso é importante, pessoal? Então, eu estou falando de capacidade. Capacidade é potencialidade. Eu não meço capacidade. Todos nós temos esta capacidade. E animais também têm essa capacidade. A capacidade de improvisar para sustentar a vida. Isso é inteligência. Isso está ligado com a consciência, que é um outro atributo humano. É um atributo relacionado ao reconhecimento do próprio ser. E está relacionado a sentimentos e a empatia, porque é este caldo aqui, consciência, empatia e sentimentos e inteligência, que se constitui, as habilidades da inteligência
que se constituem na inteligência geral. Então, uma capacidade bastante complexa, certo? Por que isso é importante entendermos? Primeiro, porque nós, como educadores, somos formadores de outras pessoas, somos formadores de opinião e temos acesso ao pensamento crítico que o cidadão médio, que é bombardeado com um fluxo enorme de informações e de demonstrações de comportamento inteligente, não tem. Então, para ele, é muito fácil fazer uma antropoformização. O que significa isso? Atribuir características humanas a um ser inanimado. Então, tornar algo com características humanas. E isto, do ponto de vista do interesse mercadológico, não é feito de forma inconsciente ou ingênua. Na verdade, há um grande interesse mercadológico por trás de toda essa explosão de divulgação da inteligência artificial. E as pessoas, se você conversa com as pessoas, elas naturalmente assimilam a potencialidade da inteligência presente num dispositivo ou presente num sistema. E não é bem assim, né? A gente que já faz uso sabe que não é bem assim, não é? Então, essa constatação, ela tem o efeito de nos indicar que nós temos que ter o cuidado de estabelecer sempre esse limite e evitar usar atributos humanos e da inteligência humana para validar o que é a inteligência artificial generativa. Hoje, antes de vir para cá, eu estava lendo um artigo curto, muito interessante, depois eu vou colocar para vocês, de uma professora que é estudiosa da área, sugerindo, por exemplo, não coloque nas discussões sobre figuras de robôs humanoides com aspectos faciais agradáveis para representar a inteligência artificial generativa, porque isso não é verdade, essa é uma característica humana. Um robô pode emular um sorriso, mas um robô não sorri genuinamente e nem conta uma piada e acha uma piada engraçada. Esses são atributos da inteligência humana, né? Então, é importante que a gente evite, como educadores, e pense sobre isso, que a IA generativa não deve ser mais um meio de manipulação das pessoas. Tudo bem aqui, pessoal? Querem apresentar alguma oposição a essa ideia ou algum complemento? Então, o que é a inteligência artificial generativa, né? O que, da nossa capacidade inteligente, ela simula, né? Que propriedades da nossa inteligência ela consegue replicar? Como surgiu essa ideia, né? Então, partindo do princípio que a nossa relação com o mundo gera pensamento e esse pensamento é comunicado, os estudos da neurociência e da ciência cognitiva avançaram em paralelo a modelos matemáticos que estavam sendo desenvolvidos na década de 50. Dois pesquisadores, McCulloch e Pitts, eles desenvolveram um modelo matemático que simula, do ponto de vista de execução matemática do modelo, o funcionamento das redes neurais.
Vocês já ouviram falar em redes neurais, provavelmente já devem ter estudado isso um pouco, tanto na pedagogia quanto na matemática. É um termo tranquilo para vocês? Sim. Tá, ok. Então, a simulação do neurônio matemático, que esse modelo se chama Perceptron, é uma simulação do funcionamento descrito teoricamente de um neurônio humano. Então, ele tem os dendritos, que são as entradas de dados, entradas de pulsos elétricos mantidos por reações químicas. Você tem uma função nuclear de soma, quer dizer, que soma todas essas entradas, e num valor limiar qualquer do neurônio, dispara uma saída. Então, qual é o modelo matemático? Eu tenho uma função soma, que soma as entradas no núcleo do neurônio. Eu tenho uma função de transferência que estabelece esse limiar de transferência para que eu tenha, então, uma saída no neurônio. Mas, então, tudo que for ligado nessas entradas é automaticamente somado e transferido? Não. Cada entrada dessa é controlada por um peso que potencializa ou diminui o valor da informação que vem na entrada. Ok? Então, se eu tiver um peso zero aqui, algum valor matemático que vem vezes zero vai entrar zero na soma. Mas se eu tiver 1 aqui, o valor que vier aqui vezes 1 vai entrar na soma. Agora, se eu tiver 2 aqui, o valor que vier vai vir dobrado aqui para a soma. Então, os pesos controlam ou simulam a ligação sináptica da saída de um outro neurônio para conectar-se ou não com esse neurônio e com que força essa sinapse é realizada. Ou seja, eu tenho redes neurais de axônios ligados em dendritos que levam para o próximo, e as redes artificiais e as redes neurais artificiais são um modelo matemático em que eu tenho esse neurônio perceptron com entradas que geram saídas e são entradas para outros neurônios. Tudo bem até aqui nessa analogia, pessoal? Sim. Ok? Pessoal da pedagogia aí já estudou isso? Já tinha ouvido falar nesse modelo matemático? Bem antes, com o Cláudio. Tá, ok. Mas que bom que a gente tem essas possibilidades de significação, então. O que é a aprendizagem da rede neural neste caso? A aprendizagem da rede neural é quando eu, a partir de um determinado grupo de inputs, de entradas, eu gero uma saída e comparo a saída com uma saída ideal, ou seja, eu tenho um alvo. Eu quero que saia tal coisa, mas saiu menos ou mais, então eu verifico o erro, que é a diferença entre a saída real e a saída ideal, transfiro esse valor como regra de aprendizagem para ser aplicada nos pesos, de maneira que, modificando os pesos e recalculando, eu vejo se essa saída se aproximou mais do ideal. Fazendo isso por iterações sucessivas, vai chegar um momento que a saída real vai ser muito próxima do que eu quero para a saída ideal. Então, com os mesmos inputs, o que muda para fazer a saída real se aproximar da saída ideal é o ajuste nos pesos. Os ajustes nos pesos de uma rede com
milhares de neurônios perceptron modelo matemático ligados em uma rede, sendo as saídas de uns a entrada de outros. Isso nos leva ao seguinte: não é assim que acontece no treinamento da rede neural, da inteligência artificial generativa, mas é uma simplificação didática. Imagine que do lado da rede neural artificial eu tenha milhões de palavras, e do lado da saída eu tenha estruturas textuais prontas, milhões de imagens prontas. Do outro lado, milhões de pixels desconexos para formar imagem. Ou milhões de palavras soltas, do lado de cá, uma poesia, um texto do Shakespeare. Pronto. Ok. O que é o treinamento? Disparo a rede neural com interações e vou deixando ela combinar conjuntos de inputs de palavras até que eu tenha uma saída muito próxima daquele texto que é a saída ideal. Ok? O que ficou de aprendizado? Eu posso tirar essas palavras, eu posso tirar o texto alvo e o conjunto de parâmetros que estabilizaram a formação da rede neural artificial, ou seja, os pesos aplicados a cada conexão sináptica, são a informação relevante, a formação da rede para que eu tenha um comportamento inteligente de construção de textos no estilo daquele texto que eu coloquei como sendo alvo. Conseguiram entender o mecanismo? Isto consome muita capacidade de processamento, uma capacidade de armazenamento muito grande e muita energia para processamento matemático para manter esse sistema de rede neural, que é um conjunto de bits funcionando em processadores o tempo todo, para poder gerar uma saída ideal. Tá? Como é que isto produz comportamento inteligente? Porque isto emula o funcionamento de rede neural para determinadas atribuições inteligentes do humano. Escrever é uma delas, resolver problema é outra delas, raciocinar é outra delas. Então, como funciona a IA generativa? A IA generativa, a partir de uma rede treinada, oferece entradas e, ao invés de comparar com uma saída, já entrega uma saída, porque ela já está treinada. Problemas em relação a isso. Qual é a confiabilidade da inteligência artificial generativa, de uma dada, por exemplo, do ChatGPT? O que atribui a ela confiabilidade? A qualidade do treinamento, concorda? Esse treinamento não é feito de forma contínua. Ele é feito de tempos em tempos. Por isso que tem o ChatGPT 3, o ChatGPT 4, o ChatGPT 5. E tem a versão paga e tem a versão não paga. Então, isso significa profundidade de treinamento. Né? A qualidade desse treinamento está relacionada ao conjunto de dados que foi utilizado para entrada e o conjunto de dados que foi utilizado como alvo. Pergunta para vocês:
onde vocês consideram que essas empresas que têm redes e inteligência artificial generativa obtiveram os dados? Como Que dados assim? são Repete a esses? pergunta, fazendo um favor. Eu acabei de explicar que para fazer o treinamento da inteligência artificial que a gente usa todo dia, foi preciso fazer processo de Sim. treinamento, concorda? Então, como a Google, como a Anthropic, que tem o Claude, que é uma inteligência artificial muito boa, como o ChatGPT, como eles foram treinados, com que dados eles foram treinados? Isso mesmo, na rede. Então, muita informação disponível na internet foi utilizada para treinamento das redes. Agora, nem toda essa informação estava disponível com direito para as empresas utilizarem para treinar. Entenderam o primeiro problema? Agora, algumas dessas empresas estão sendo processadas porque elas usaram dados sem autorização. Por exemplo, tem um artigo meu na internet. Eu não sei, é lógico, se esse artigo foi utilizado ou não. Mas se ele foi utilizado, ninguém perguntou para o autor aqui se eu dava direito para que a empresa fosse lá e utilizasse ele como parte do treinamento. Então, isso gera uma grande polêmica, porque as empresas que criaram as inteligências generativas discutem o seguinte: nós não estamos ferindo propriedade intelectual, porque onde está aqui nos nossos parâmetros o texto do Rony? Onde está aqui o texto do jornal tal, da reportagem do jornal tal? Nós não temos. O nosso banco de dados aqui só tem os parâmetros matemáticos da rede. Procura aqui na minha base de dados. E não tem realmente, porque depois do treinamento eu posso descartar as entradas ideais e as saídas ideais, e a rede está estabelecida para trabalhar com o novo. Essa é uma grande questão que nos leva à questão do que é plágio ou não, do que é gerado de forma inédita ou não. Fonte de... Desculpa, eu vou olhar aqui, Patrick. O uso da ferramenta de IA generativa pode se considerar como uma fonte de treinamento, pode se considerar, inclusive nós vamos aprender a fazer isso durante essa disciplina, tá? Mas a grande questão ética hoje é o seguinte: o resultado, se você pedir para a IA fazer para você assim, escreva um resumo expandido de 5 parágrafos sobre o tema IA na educação. Ela vai escrever isso para você. Quem é o autor? Quem é o autor responsável de ponto de vista inédito por essa produção? A própria inteligência artificial, eu acho. Ela não sabe o que ela está escrevendo. É difícil pensar isso, né? A inteligência artificial é um tipo de algoritmo que só escolhe a próxima palavra, a probabilidade da próxima palavra fazer sentido na frase. Ela sequer sabe a frase inteira que ela escreveu. É louco pensar nisso, mas é verdade. Então, será que tem que ver de acordo com a fonte dela, de acordo com a fonte, ou não tem autor nesse tipo de caso? Vejam, isso é um grande dilema hoje. Isso está na comunidade científica sendo discutido fortemente. Por quê? Na verdade, eu não posso atribuir à inteligência artificial uma autoria porque ela se baseou em textos de terceiros. Mas é a combinação de textos de terceiros que dá o texto que ela te entrega. E essa combinação passa por um sistema neural artificial
que gera respostas diferentes a cada vez que ele produz atua sobre a mesma requisição. Então, esse é um grande imbróglio para nós, porque eu não posso considerar plágio, mas também não é uma produção autoral humana. O que não é, eu sei, não é uma produção autoral humana. Então, qual é o limite de se poder usar a rede neural? Desculpa, eu sempre falo rede neural, entenda que eu estou falando da inteligência artificial. É porque eu estou falando do mecanismo mais básico de produção dela, né? Mas, voltando então, quando eu interajo com a rede neural, peço coisas, mas peço para ela melhorar o texto, tira tal coisa, põe outra tal, aí eu passo a ser autor, porque, na verdade, eu estou utilizando aquela ferramenta para produzir um texto que é intelectualmente criação da minha cabeça. Produzindo um texto de acordo do que você quer. É porque ela está produzindo um texto que eu estou dizendo que ela para fazer. Ó, tira esse parágrafo, põe para lá, esse conceito não está certo, eu vou usar diferente. Então, aí você pode falar. Porque, tipo assim, você vai e pede para ela fazer um texto. Vamos assim. Você fala para ela assim, faz uma poesia de 5 parágrafos. Ela vai e faz. Só que aí você vai lá e fala. Ela faz a poesia para você, você vai e fala. Coloca isso, põe o nome de tal pessoa, põe um certo tipo de autor. Aí, nesse caso, como você está falando, então, quer dizer que nesse tipo de caso, você que é o próprio autor? Quando você pede para ela mudar alguma coisa? Quando você direciona o funcionamento dela, você cria um aspecto de autoria do resultado. Ok? Ok. Pensem no seguinte, vocês usam o Docs do Google para escrever? O recurso de produção de texto do Google? Já utilizaram? Ok. Sim. Vocês percebem que você está escrevendo, quando vê ele te oferece a próxima palavra? Às vezes você está escrevendo, ele já te aponta a próxima palavra. Ou quando você escreve uma palavra errada, ele vai lá e põe uma certa em cima. Eu posso dizer que o Google, então, foi coautor do texto comigo? Não posso. Eu estou sendo autor, mas aquilo ali é inteligência artificial. Aquilo ali é uma inteligência artificial utilizada para dar apoio na produção de texto. Quando vocês estão usando o WhatsApp, vocês já perceberam que o WhatsApp troca a palavra? Que o WhatsApp sugere palavra? Sugere termos compostos, inclusive? Sabe o que faz aquilo ali? Uma inteligência artificial. E nem por isso você deixa de ser responsável pelo que você escreve no WhatsApp. E, às vezes, a gente tem que pedir desculpas porque você quer mandar uma palavra e o WhatsApp manda outra, não é? Não é assim que faz? Aí a gente diz, puxa vida, esse corretor ortográfico né? Tem que melhorar esse negócio. Mas isso são recursos de inteligência artificial. Então, é bom a gente sempre ter em mente que nós estamos numa linha limite de produção de conhecimento nesta área específica. Isso é um limbo que está muito obscuro ainda, dizer o que é autoria 100% humana e o que é coautoria com apoio de uma inteligência artificial. Qual é a recomendação ética de grupos de estudiosos hoje? O que você produzir com apoio da inteligência artificial generativa, você declara como nota de rodapé, declara como nota de final de texto, declara como nota de autoria. Você indica, olha, este texto, ou este esquema, ou esta imagem foi produzida com o apoio da inteligência artificial tal. Pronto. A autoria é sua, você não está cometendo nenhuma irregularidade, ninguém pode te questionar por causa disso. Mas você está bancando o resultado. E isso eu gosto de ensinar para os alunos, porque eu deixo todos utilizarem nas minhas disciplinas, inclusive da pós-graduação. O uso consciente e responsável é lícito e é
necessário, em muitos casos, para você ganhar tempo. O que não pode é transferir para a IA a responsabilidade autoral sua. Então, não dá para você, por exemplo, eu peço para vocês produzirem o texto do diário de vocês, o que vocês aprenderam. Você pode ir lá na IA e falar assim, IA, escreva um texto de um parágrafo dizendo o que eu aprendi hoje na disciplina tal. A discussão foi sobre inteligência. Ela não vai produzir um texto para você? Ela vai produzir, você vai recortar e colocar lá. Você está burlando como se fosse uma cola. É como se estivesse colando numa avaliação. Ou, se você apresenta um TCC e que você não... Como se você estivesse escrevendo por conta própria, sendo que não é você, é a inteligência artificial. Exatamente. Exatamente. É isso, tá? É esta possibilidade de uso que eu estou aqui para orientar vocês a fazerem e que eu espero que vocês, como professores, possam orientar os seus alunos, porque quando vocês forem para a sala de aula, o uso da inteligência artificial vai estar disseminado também na educação básica. E é preciso que os meninos que estão vindo da educação básica também adquiram esse entendimento de que isso necessariamente não é bom para eles. Porque já existe estudo apontando o seguinte: quando você usa intensamente a inteligência artificial e não opera em cima dela do ponto de vista de supervisão e autoria, você perde capacidade cognitiva. E isso é fácil entender. Nenhum de vocês provavelmente lembra números de telefone, mas nenhum de vocês sabe operar determinadas operações em papel que a gente fazia quando não tinha calculadora, nem calculadora eletrônica ainda. Eu sou do tempo, gente, eu tenho mais de 60, que quando eu comecei a estudar, a gente fazia planilha de cálculo na mão, não tinha calculadora ainda. E aí depois veio a microcomputação, melhorou, veio a internet, revolucionou, e agora a IA é um novo momento de ruptura. Tá? Patrick escreveu aqui. Ah, sim, eu coloquei lá, vocês viram o Unicode, né? Então, aquilo é interessante, porque a maioria das pessoas não sabem que, quando a IA está escrevendo, como ela tem uma propriedade multilingual, ela usa códigos que são invisíveis para nós, mas que fazem sentido em outras línguas. Então, isso fica escondido no texto. Se você só recortar e colar, esses Unicodes vão também. Muitos detectores de texto por IA, hoje, fazem isso, procuram os Unicodes, que são as assinaturas ocultas de IA que estão no texto, tá? Então, essa já é algo curioso que eu trouxe para vocês. Podemos continuar mais um pouco, pessoal? Podemos avançar mais um pouco no conceito? Então, vamos lá. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o que é aprendizagem para o humano e o que é aprendizagem para uma inteligência artificial? Então, eu fiz um experimento muito interessante que, num segundo momento, depois, durante a semana, quando vocês forem refletir sobre isso, vocês podem fazer. Eu pedi para o chat GPT-4, eu pedi assim para ele, crie uma imagem que represente o contexto de aprendizagem, que represente o conceito de aprendizagem para humanos. Aí ele criou essa figura aqui, ó. Um garoto tentando entender um livro, isso criação do ChatGPT. Um garoto tentando entender um livro, alguém explicando algo para ele, ensinando algo para ele, e depois ele escrevendo, tendo ideias.
Então, a IA descreveu o processo de aprendizagem humana assim. Aí eu pedi para ela o seguinte, desenhe, né, crie um desenho do processo de aprendizagem de máquinas. Ela desenhou isso aqui. Então, ela desenhou uma explicação pertinente de como ela, o ChatGPT, aprendeu, né? Ele desenhou escrita, olha a escrita. Vocês estão conseguindo ver a escrita aí? Que tem a palavra cientistas de dados escrito errado? Cientistas de dados alimentam um modelo com grandes quantidades de texto. A minha inteligência humana me permite ler o que a IA criou, porque quando ela cria imagem, ela não consegue fazer o texto perfeito, porque ela faz na forma de pixels. E aí ela pensou, entre aspas, em escrever algo, deduziu algo, mas na hora de jogar os pixels lá, a palavra cientistas, por exemplo, não ficou perfeita. Mas eu, com a minha inteligência humana, consigo entender. Mas ela está conseguindo explicar aqui os 4 processos que são de aprendizagem supervisionada de máquinas. Então, grandes quantidades de textos são oferecidas a um modelo matemático, a um algoritmo complexo. Esse algoritmo complexo vai trabalhando no treinamento até conseguir resultado satisfatório. O modelo vai para pessoas inteligentes que checam se está ok, ou seja, quando você dá um joinha numa resposta do ChatGPT, você está ajudando a OpenAI a validar o processo de treinamento. Então, toda vez que você vai lá e usa o copiar, ou usa a mãozinha que fica embaixo do texto, você está ajudando os próximos treinamentos da inteligência artificial. Você está trabalhando de graça para eles, tá? Quando você faz reconhecimento de imagem também, marque 3 bicicletas, sabe aquelas coisas que aparecem de vez em quando no CAPTCHA? Aquilo também é utilizado para treinamento de inteligência artificial com resultado satisfatório. E isso gera um modelo melhorado que as pessoas ficam felizes, alegremente utilizam. Então, veja, a própria IA consegue conceber a diferença entre a aprendizagem humana, que é a real, e a simulação da aprendizagem de máquina. Qual é o limite desse modelo, meninos e meninas? Eu não entendi a pergunta. Vou repetir de novo. Eu também não. Qual é o limite do modelo de aprendizagem supervisionada que é utilizado na inteligência artificial generativa? Ela está limitada a algumas coisas. O que limita ela? O poder de criatividade dela está limitado ao quê? Primeiro, está limitada à necessidade do humano, na verdade, já precisa ser provocada. Tudo bem, esse modelo que a gente usa, mas tem modelos que independem da provocação, elas podem ser feitas para fazer uma coisa específica. Agora, ela depende 100% do treinamento, ela sabe até o treinamento. Ou seja, ela tem capacidade limitada de aprendizagem. Ela tem uma capacidade
ela não consegue fazer o inusitado. Ela não consegue produzir algo totalmente novo. Algo que nunca aconteceu na primeira experiência, um humano é que vai ter que resolver. Concorda? Exatamente. Depende do recorte de treinamento. Então, existe um termo técnico, guardem esse termo técnico, data de corte de conhecimento. A data de corte de conhecimento é o limite de conhecimento que a IA recebeu no treinamento. Até que tenha um outro treinamento para ela, o que aconteceu hoje, ela não sabe, se ela foi treinada ontem. E se ela não sabe, isso não está impresso na rede neural, ela não consegue operar. O que algumas IAs fazem, como a do Google, a Gemini, por exemplo, é utilizar a base de treinamento que ela tem e tentar acessar dados na internet para complementar a informação, o que é diferente, certo? Porque não foi treinado. Ela simplesmente lançou mão numa busca da internet para algo que ela não conseguiu elaborar. Tá? Então, a IA não é inteligente ad infinito. Ela depende de treinamento realizado por humanos e ela depende de provocação iniciada por um humano para ela gerar alguma coisa. Né? Isso indica interações que nós fazemos com a IA. Então, o cérebro da IA é muito diferente do nosso cérebro. E a IA não tem mente, que é um produto do cérebro humano. Vamos pensar nisso e fazer um experimento para ver essa diferença de funcionamento. Quando eu peço para vocês dizerem o que você vê e mostro essa imagem, o que você vê? Só para gente chamar de novo. Uma lagartixa. Uma lagartixa. Lagartixa? Né? Isso. É unânime isso, né? Respondendo ao Patrick, voltando só aqui, ó. Então, uma IA não acessa dados em tempo real? Não, uma IA não acessa dados em tempo real. Existe agora na versão, se não me engano, na versão 4.1 do ChatGPT, ele já consegue fazer buscas na internet, mas até a versão 4.0, se você testar, não conseguia. O Gemini 2.5, que é a versão mais nova, consegue fazer interações com a internet, mas vocês vão perceber que busca na internet, a gente vai fazer esses usos, esses testes, fiquem tranquilos, nós temos o semestre para fazer teste para caramba, o processamento é diferente, sabe? Quando você está pedindo para ele gerar informação e quando você está pedindo para ele buscar alguma coisa na internet, são situações diferentes. Em algumas situações ele te responde, não tenho acesso a esse dado. Ele fala que tem na internet, mas que ele não tem acesso ao dado. Vamos voltar para a lagartixa. Então, olha, é uma lagartixa porque, na verdade, não é uma lagartixa real, concorda? É uma foto de uma lagartixa. É melhor que isso. É uma imagem gerada digitalmente de uma lagartixa. Eu consigo representar essa lagartixa no meu cérebro e consigo fazer na minha rede neural biológica e consigo fazer uma associação com a palavra lagartixa. Isso
é uma percepção. Isso ainda não é inteligência. Agora, eu pergunto para vocês, se você vê uma lagartixa, você pensa em quê? Em uma parede, porque geralmente eu, pelo menos, costumo ver elas mais em parede. Isso. Você pensou em parede, o Patrick pensou em que ela come insetos, e outras pessoas podem pensar outras coisas, porque, na verdade, a parte que é nojento, exatamente. Percebam, a diversidade de conexões que a gente está fazendo a partir do primeiro elemento de percepção. Então, eu tive uma percepção, o meu cérebro trabalhou, e aí o meu intelecto, a minha cognição já me pôs a pensar. Vão guardando essas etapas. Agora, quando eu peço para você, já que pensou, o que você sente? Sente é diferente de pensar. Então, eu vi a lagartixa, eu pensei em alguma coisa, o que eu sinto? O Davi colocou, pode sentir um arrepio, ok? O outro pode sentir nojo. O outro, eu posso achar um bichinho bonito. Aí eu tenho medo, né? Então eu gosto de observar ela. Eu gosto de observar ela andando, tentando pegar os bichinhos. Eu não sabia controlar Isso, que é, posso pensar assim, que bonitinho, que legal, ou seja, eu sinto algo agradável, né? São as pessoas agindo de formas diferentes, certo? Será que se a gente perguntar isso para uma IA, como será que ela vai agir, hein? Vamos fazer isso? Vamos colocar essa imagem para a IA e vamos ver o que ela vai fazer? Depois vocês vão ter acesso a isso, vocês repetem aí na casa de vocês. Vamos fazer isso aqui agora. Vou mudar aqui a exibição e vou colocar uma tela de uma IA para a gente ver o que a IA faz em relação a isso. Só um minutinho, que eu estou carregando a outra tela aqui. Eu coloquei o Gemini para rodar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar a imagem da lagartixa, tá? Vou pegar aqui onde eu tenho essa imagem. Aqui, eu vou pegar a imagem da lagartixa e vou carregar para ele. Espera aí. Olha, estão vendo na tela aí que carregou a lagartixa? Ok. Olha o que eu vou perguntar. Ok, eu não posso pensar ver, porque a inteligência artificial não vê. Então, eu vou perguntar, o que você identifica nesta imagem? Estou perguntando, porque se eu perguntar para ela o que você vê, ela vai falar assim, inteligência artificial não vê. Ela já vai mostrar um raciocínio mais completo já. Ela, Não uma na coisa. imagem, você pode ver uma lagartixa, mais especificamente uma lagartixa doméstica tropical e dá o nome científico dela. Ela já fala, acho que tudo sobre a lagartixa. Em vez dela falar que só vê uma lagartixa, apenas isso ela já fala que o nome, o corpo, já fala tudo já. Isso. Então, mas presta atenção, vamos seguir agora a nossa sequência. Eu propositalmente criei 3 etapas de cognição: a percepção, a compreensão e a significação.
Então, eu vou pedir para ela aqui. Agora eu vou perguntar para ela se é, eu não vou afirmar que é. Se é lagartixa, o que você pensa sobre? É muito bom, comecem a fazer isso, olhar como é que é o processo de raciocínio, de produção da resposta, que vai em etapas. Isso aqui vai fazendo a gente entender como é que funciona a inteligência artificial. É só clicar no exibir o raciocínio, que ele mostra o raciocínio. Vamos ver, olha, ao pensar em uma lagartixa, associo imediatamente a uma série de ideias fascinantes que vão da biologia à tecnologia. Adesão molecular, mecanismo de defesa inteligente, aliada doméstica no controle de pragas. Alguém falou aqui na questão dos insetos, como insetos. Fonte de inspiração para adesivos e robôs, foi bastante detalhado. Símbolo de adaptação, ok. E se eu perguntar o que você sente, o que será que vai acontecer, hein? O que vocês acham que vai acontecer? Acho que ela vai inventar algum sentimento. Bom, ela pode ou inventar, ou ela pode dizer assim, eu não tenho essa capacidade. Uma das duas coisas vai acontecer. Deixa eu responder o Patrick aqui, o João Gabriel, o seguinte. Adesivo, João Gabriel, porque isso é real, o velcro, ele foi desenvolvido a partir da percepção de como é que as lagartixas conseguem andar na parede. E robôs é porque tem muito robô articulado que imita o movimento de andar da lagartixa. Vou perguntar, então, a grande questão que divide IA e humanos aqui. Olha a resposta lá. Então, ela poderia, no máximo, tentar me enganar buscando uma construção de frase que indicasse o seguinte: olha, eu estou sentindo nojo, mas isso não é verdade, não seria verdade. Então, como ela está treinada para tentar evitar a construção do que não é fato e verdade, vamos falar assim, ela colocou ali, ó, eu sou uma inteligência artificial, eu não tenho sentimentos e emoções, mas aí ela vai descrever algumas coisas da análise do sentimento humano por uma lagartixa. Interessante esse pequeno experimento? Ok, Petrini, tá entendido. Durante a semana, comecem a analisar vocês, a IA, fazendo esse tipo de trabalho, de teste, por exemplo. Coloque um dilema moral para uma IA resolver. Por exemplo, olha, você é o piloto automático inteligente de um carro autodirigido, e você está levando uma grávida para o hospital que está passando mal. Tem um semáforo que está fechado na frente e pessoas que podem atravessar ou não. O que você faz? Né? Para ver, isso é um dilema moral, né? Se você parar o carro,
gestante pode perder o bebê. Se você não parar, você pode atropelar as pessoas que estão... Depois, na próxima aula, eu vou mostrar isso para vocês, como é que a gente parametriza a IA para diferentes decisões e formas de comportamento. Eu acho que por hoje a gente já está atingindo o teto de aula, né? É bastante cansativo também quando a gente gera desse jeito. E aí eu queria, então, deixar esse primeiro momento para vocês de pensamento e lembrar vocês que durante a semana acessem os materiais, comecem a preencher o diário de vocês e que já contribuam lá no glossário com termos técnicos. Esse texto aqui é muito importante dar uma lida, porque aqui tem um histórico e os conceitos da IA sistematizados em um capítulo de livro, tá, pessoal? E isso é legal fazer uma leitura. Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. A computação da presença, o próprio Meet faz para vocês, e a gente vai se encontrar várias vezes aqui durante o semestre para fazer coisas bem legais usando a inteligência artificial, tá bom? Um abraço, até a próxima para vocês. Obrigado a vocês pela parceria e pela participação.